Estamos fazendo uma dessas conversas que a gente pretende colocar no portal da rede MMT Brasil, né? E hoje eu estou conversando com Paulo Clias, que é assim, uma das referências para a gente no debate econômico. Eu lembro de você desde o debate sobre Previdência, né? Que era uma das pouquíssimas vozes sensatas ali para nos apresentar uma visão menos fiscalista do desafio da Previdência na época da reforma. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cenário econômico atual, né, no contexto da pandemia e da recuperação. E aí a primeira colocação, acho que eu queria que você falasse um pouco de você e talvez contasse para a gente, Paulo, como é que você conheceu a teoria monetária moderna e como é que você a enxerga como uma ferramenta aí para a gente falar sobre políticas públicas, né, principalmente no contexto desse desafio gigantesco que vai ser reconstruir o Brasil no pós-coronavírus. Obrigado aí, Paulo, pela sua presença e pela disponibilidade aí para conversar com a gente. Tá ótimo, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade, né? Já deixar uma saudação também para todas aquelas e aqueles que estão nos ouvindo. Veja, eu tenho uma trajetória um pouco particular, né, nessa questão da economia, porque eu não fiz economia na graduação, né? Você pediu uma introdução, deixa eu dar uma introdução rápida, né? Eu, apesar dos meus cabelos brancos, eu fiz primeiro arquitetura, depois administração pública. E eu fui conhecer a economia de verdade quando eu estava no final da graduação em administração pública, lá em São Paulo, na GV. E daí tinha uma professora que estava, na época, fazendo mestrado em Campinas, isso era a década de 80 ainda, você não devia nem ter nascido, né? E daí, o que aconteceu? Ela ficou me estimulando, falou, não, você tem uma pegada, presta ANPEC, né? E aí eu arrisquei, né? Prestei aquele exame da ANPEC, né? Que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, e fui fazer um mestrado em Economia. Meu mestrado eu fiz na USP, né? Eu não tive coragem, né, de enfrentar uma concorrência maior nos centros mais disputados, né? E eu gostei da pegada, daí surgiu uma oportunidade, eu fui fazer um doutorado fora, fiz na Universidade de Paris 10, em Nanterre, né? E aí um contato muito forte, né, com economistas de todo tipo, heterodoxos, marxistas, terceiro-mundistas, enfim, em especial com Salamá, Pierre Salamá, que acabou sendo meu espécie de co-orientador, né? Só que, quando eu voltei para Brasília, na época eu era funcionário do Banco do Brasil, e logo na sequência, o Banco do Brasil era o grande fornecedor de mão de obra mais qualificada, entre aspas, para a Esplanada, né? Eu fui trabalhar na assessoria econômica do Ministério do Planejamento, na época, e aí apareceu uma oportunidade de uma carreira que eu namorava há muito tempo, que era a carreira de gestores. Tem um nome mais pomposo, né? Chama Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, que era uma tentativa de criar uma carreira mais qualificada, que tivesse mobilidade. Isso foi a única coisa que me fez virar funcionário público, era a certeza que eu não ia morrer aposentado no mesmo órgão que eu entrei 30 anos antes, né? E aí me deu muita oportunidade. Eu rodei essa esplanada toda, todos os ministérios, tive na Casa Civil, tive na Câmara dos Deputados, né, um tempo na assessoria da liderança do PT, apesar de eu não ser do PT, mas eles faziam inclusive um concurso, né, para competência, porque ali era uma vaga para economia e previdência. E aí que acabou caindo esse carimbo na testa de especialista em previdência, né? Mas, enfim, só para dizer, então, como eu não tenho a minha origem, entre aspas, na economia, se tiver um concurso, por exemplo, do Corecon, né, que exija uma graduação em economia, eu não posso fazer, porque formalmente eu não sou economista. Eu brinco, eu só tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas eu não sou economista, né? E aí foi isso. Então, eu sempre tive uma visão um pouco, né, contrária, óbvio, né, ao establishment. Na época a gente chamava dos neoclássicos, não sei o quê, parará. E quando eu acabei meu doutorado, eu voltei para o Brasil, eu dei aula na UNB um tempo, né?
Na época do mestrado, eu dava aula na USP, mas chegou um momento que o Departamento de Economia na UNB estava exigindo, eu acho que corretamente, inclusive, dedicação integral para a docência e para a pesquisa. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, não, eu prefiro ficar no que eu estava fazendo, né, que é desenvolver políticas públicas, analisar políticas públicas, etc. E eu acabei me afastando um pouco do dia a dia do ambiente acadêmico, né? Quer dizer, mantive, lógico, sempre esse contato, essa disciplina que eu me impus há vários anos, de escrever sempre, de manter, né, relações com os grupos de debate, etc. Mas eu não consegui acompanhar, vamos dizer assim, o surgimento da teoria monetária moderna desde o princípio, né? Quer dizer, eu confesso que eu tive contato a partir da galera que veio de fora dos seus doutorados, dos seus circuitos, né, nas universidades lá fora, e incorporou esse debate aqui dentro. E, para mim, é aquela coisa, sopa no mel, né? Quer dizer, eu comecei a beber naquilo que eu sempre sonhava, né? Então, passou a me dizer muito. É óbvio que eu não sou um profundo conhecedor, eu tenho, né, como uma série de pessoas, imagino você também, algumas críticas, mas é porque não existe a teoria, né? Quer dizer, não tem um Vaticano da teoria que estabeleça concílios e, quer dizer, é um movimento. E aí as pessoas vão se adaptando e se encaixando segundo as suas abordagens, as suas histórias. Eu tenho uma formação, vamos dizer, muito próxima do marxismo, eu tenho, né, por outro lado, muita influência e gosto muito das ideias do desenvolvimentismo, um certo keynesianismo bastardo, as coisas do Kalec, né? Quer dizer, é um pouco esse caldo geral que, vamos dizer, os economistas alternativos, vamos dizer assim, né, que a gente pode chamar, estão embarcados, né? Então, é isso. Uma apresentação breve é essa. Não, eu acho que esse é um movimento comum, né? Muito para quem tem essa honestidade intelectual de mergulhar nos debates, nas conversas que parecem promissoras, né? Foi um pouco o que me atraiu para a MMT. Você tem toda a razão, assim, não existe um cânone, né, que precisa ser... A gente coloca a escritura debaixo do braço e diz, bom, agora fechamos. Tem sido até interessante agora, né, desde o início da pandemia, como o debate esquentou muito, né, sobre como o governo se financia, como vai ser possível viabilizar gastos deficitários muito maiores, como a gente tem revisto certas posições até do pessoal que já vem trabalhando, que a gente chama de teoria monetária moderna, há mais tempo, né, porque a gente vai percebendo coisas novas, às vezes abordagens que funcionam melhor, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, nesse sentido, eu até acho que, assim, mais do que teoria monetária moderna, né? Vamos ver quem está no time e quem não está. É uma coisa de olhar para como governos capazes de... Né, governos que emitem a moeda que nós usamos na economia podem gastar. Basicamente, esse é o princípio norteador. E a partir daí a gente tenta imaginar como faz melhor, como faz pior, reconhecendo que certos países têm mais facilidade de intervir para expandir renda e produto e emprego do que outros, porque têm desafios menos complicados, né? Quanto mais dependente do exterior você for, realmente menos capaz. Isso não tem nada a ver com capacidade de financiamento do Estado na moeda doméstica, isso tem a ver com outras dificuldades que estão aparecendo. Então, assim, parece que as pessoas às vezes se colocam no campo, né? Eu sou do time ou eu sou o crítico, e aí não aceitam, de um lado, né, nada que vem do campo que está propondo uma coisa nova, e também, do outro lado, qualquer crítica já é tida como ataque. Então, nesse sentido, acho até que é uma coisa tribalista nossa mesmo, né? A gente tem isso um pouco e tem que se policiar, né, para não entrar nessa onda. E aí é legal quando aparece alguém que consegue conversar bem com todo mundo sem assumir essa coisa da camisa do time. Mas eu queria só comentar contigo, antes de fazer um parênteses nessa conversa, porque, por exemplo, eu estava contando a minha história pessoal, né? Quer dizer, eu entrei no mestrado, então, na USP em 86, e foi o ano do cruzado. Quer dizer, então, eu, que não tinha uma formação sólida, mesmo
no mainstream, né? Quer dizer, da teoria neoclássica, ou mesmo das outras. Quer dizer, eu era mais um curioso da economia, um cara que se dizia de esquerda, etc., mas não tinha tido essa formação toda. De repente, entro na USP, tá certo? No meio daquela pandemia. Quer dizer, você pode imaginar o que foi, né? Quer dizer, o plano cruzado com toda aquela abordagem que foi muito inovadora, não vou dizer revolucionária, porque não chega a isso, mas mesmo no campo do conservadorismo, os caras dizem, olha, não, dá para fazer ajuste macroeconômico de uma outra maneira. E, ainda que não seja, vamos dizer, a minha interpretação, a sua, a nossa, a respeito do processo inflacionário, mas foi uma mudança importante de paradigma. Né? Quer dizer, a concepção da inércia inflacionária, a ideia de que você tem que romper com a indexação, que tem que estabelecer um novo padrão. Isso deixou todo mundo assim de cabeça para baixo, porque ninguém sabia como dar uma resposta, né? Quer dizer, os dois campos, vamos dizer, se quiser chamar genericamente, né? Mais à esquerda e mais à direita, ortodoxos, heterodoxos. O termo heterodoxo nasceu ali, inclusive, né? Foi uma mudança importante. Depois, óbvio, a coisa mudou, os caras continuaram, né, com uma abordagem mais da austeridade, né, conservadora, etc. Mas aquele momento foi um momento muito importante. E eu me lembro por causa disso que você está comentando. Se a gente se colocasse, por exemplo, sei lá, na União Europeia, no debate mais central, ou nos Estados Unidos, no Fed, por exemplo, no Tesouro Americano, no próprio ambiente do Fundo Monetário, do Banco Mundial, a partir de 2008, 2009, devia ter sido uma experiência muito interessante, porque, ao contrário do que acontece no Brasil, quer dizer, não só o debate acadêmico, teórico, etc., deu um salto de qualidade, mas os caras que estão fazendo política econômica, eles tiveram que mudar, né, a métrica da noite para o dia. E é o que a gente vê, quer dizer, as próprias pessoas escrevendo, etc., o que diziam antes passaram a dizer quase o oposto, muito premidos por quê? Pela realidade. Né? Quer dizer, aquela receita básica da austeridade, do neoclássico, etc., não daria conta de sustentar o desenvolvimento do capitalismo a partir da crise de 2009. Quer dizer, se não houvesse aquilo que a gente chama da recuperação do protagonismo do Estado, e eles passaram a cometer todas as heresias que eles sempre criticavam até anteontem, né? No comando da política econômica desses países. E o Brasil continua sendo um país fora desse circuito. Quer dizer, o sistema financeiro aqui é tão forte, né? Quer dizer, as elites conseguiram se acomodar tão bem, né, nesse modelo do rentismo, do parasitismo, etc., que eles impediram que esse debate viesse para cá. Quer dizer, você conta nos dedos, o Lara Rezende, um ou outro, que estão começando a aceitar essa ideia. Mas, talvez agora, por conta da crise, da pandemia, né, da gravidade da crise e da necessidade de recuperar, você tem, eventualmente, um pouco mais de oxigênio para que essas ideias cheguem. Mas, por exemplo, ao contrário do que aconteceu lá fora, quer dizer, nunca você teve no Tesouro, na Fazenda, ou agora na economia ou do Banco Central, gente que diferente, tá certo? É um desafio para eles. É assim, se a gente se coloca na posição de alguém cujo interesse é preservar certos mitos, porque eles são convenientes para né, garantia de interesses especiais, aí é um desafio que a gente começa a entender um pouco mais o desenvolvimento dessas ideias, né? Porque você tem um momento de ruptura, quando o arcabouço dominante, né? Que a gente pode abertamente aqui chamar de mentiroso, né? São as mentiras convenientes para o rentismo. Elas se tornam insustentáveis, e aí você tem que reinventar aquele pacote para continuar, pelo menos, garantindo certas práticas que são absolutamente indispensáveis para os interesses dos rentistas. Né? Então, 2008 foi isso. Né? Você inicialmente, que é muito parecido com o que você tem hoje. É o momento do desespero, né? Onde os banqueiros se unem e falam, não dá mais para a gente manter esse tipo de receituário, mas a gente precisa defender uma intervenção que não seja tão
ampla a ponto de depois inviabilizar o que garante os nossos, né, o enriquecimento gigantesco que a gente consegue produzir nesse sistema. Então, naquele momento, foi muito interessante, porque em 2008, todas as intervenções puderam ser escondidas, né? Porque elas aconteciam nas carteiras das instituições financeiras. Então, inicialmente, você teve aquele momento de terrorismo mesmo, né? Quando os bancos chegaram para o Tesouro, né? E na época eles tinham a conveniência do Hank Paulson, que tinha vindo direto da Goldman Sachs, acabado de assumir e pegou aquele tsunami para salvar os amigos, né? Então eles falam, olha, precisamos de ajuda, né? E aí, para viabilizar essa ajuda do Tesouro, eles tinham que convencer aqueles congressistas que eram totalmente analfabetos em economia e basicamente queriam acreditar nessa coisa do liberalismo que funciona muito bem, né? Para eles, quanto menos intervenção, melhor. Então, naquele momento, ele disse, olha, eu só preciso de uma ajuda para os bancos agora porque a gente está sem dinheiro para emprestar. Então, a economia vai colapsar porque a gente esvaziou os cofrinhos, né? Que é uma mentira absurda, porque os bancos comerciais não emprestam assim, né? Eles não tiram do cofrinho para emprestar. O banco comercial cria o dinheiro. Então, o problema não era falta de dinheiro para emprestar para os clientes e para as empresas, era porque eles estavam todos quebrados, que tinham feito, né, um monte de safadeza nas suas carteiras, apostando em ativos financeiros que, no final das contas, não tinham fundamentação nenhuma, não deveriam valer nada, porque eram direitos de recebimento de coisas devidas por agentes completamente incapazes de fazer aqueles pagamentos, né? E sem regulação, né? Quer dizer, eram novos produtos financeiros sem regulação e controle do setor público qualquer regulação. Você começa naquele período em que eles defendem... Você tem o Bush, né? Fez aquela cerimônia toda, fazendo teatrinho de que ele ia destruir todos os livros de regulação do sistema financeiro americano. O cara lá que chega com uma motosserra, não sei como é que ele cortou aquele troço. Então, aquela era a ideia. Deixa a gente ganhar dinheiro solto porque a gente sabe. A gente sabe melhor que o Estado. Então, não precisa de ninguém olhando para a gente. E aí os bancos fizeram aquele castelo de cartas, né, momento Minsk, que a coisa se torna insustentável, colapsa. Só tem como segurar, sem quebrar todo mundo, se o Estado absorver aquelas perdas. E aí tem duas coisas. Ele podia ter absorvido a perda até a ponta, né? Até o sujeito que estava perdendo a casa porque ficou insolvente na sua hipoteca. Mas não. Para os bancos, aquilo não era interessante, até porque aquele ativo eles também queriam na carteira, queriam fazer a execução daquelas dívidas hipotecárias. Então, a ajuda vai só até a carteira dos bancos, né? E para eles defenderem essa sacanagem, eles dizem, não, mas a gente não está conseguindo emprestar por falta de dinheiro. Aí o primeiro Tesouro, né, faz essa intervenção para resolver um problema que era de quebradeira, dizendo que era um problema de liquidez, né, faltando. E aí depois o Fed ainda continua a injeção de recursos, essas operações não convencionais, que basicamente botavam porcaria na carteira do Fed, vai para um valor absurdo, inimaginável, coisa de 28 trilhões de dólares. Tem um aluno lá do Levi, agora é professor, acho, Andy Pelkerson, que mostrou que o valor é assim, inconcebível em termos de uma economia real. Né? E isso não também significou, desculpa, uma virada do ponto de vista até teórico, se a gente quer. Teórico. O que significa quantitative easing, né? Sim, quer dizer, exatamente. É totalmente uma ruptura com a abordagem mais neoclássica da teoria quantitativa da moeda, tá certo? E eles fazem um cavalo de pau, mas com o carro andando, né? As mesmas pessoas que, né, dominavam o instrumental antigo passam a dominar o instrumental novo. Você estava nos Estados Unidos nessa época, não? Estava nessa época. Como é que era o debate? Isso eu tenho uma curiosidade. Quer dizer, por exemplo, Financial Times, quer dizer, os jornais que da noite para o dia passaram a mudar de opinião. O que aconteceu? Não, eu lembro que alguns comentaristas mais famosos chegaram a ser cobrados e caíram em desgraça. Né? Tem o caso do Jim Cramer. E era tido como um mago das finanças, o programa dele era super popular e era dessa linha. Né? Era muito o momento em que o Fama, né,
com a hipótese dos mercados eficientes, estava bombando, era a referência. Então, o sistema financeiro é perfeitamente eficiente e é isso que acaba transferindo estabilidade e eficiência para o resto da economia. Se a gente tiver um sistema financeiro livre e deixar aqueles gênios, né, alocarem os recursos na direção certa, o resto da economia vai atrás. Então, essa galera que ficava posando de mago das finanças tomou uma cacetada, porque até meses antes semanas talvez, antes do... Né, primeiro você tem a Bear Stearns, que quebra, mas há um esforço daquilo não contaminar o resto, então eles organizam ali uma intervenção. Mas depois, quando o Lehman quebra, até porque o Hank Paulson era rival, né, vinha da Goldman Sachs, eles deixam os caras se ferrarem. E aí é que o castelo de cartas desaba, todo mundo resolve vender tudo, e aí você tem que negociar o pacote de resgate, principalmente para as seguradoras, né? Porque no limite a Goldman ganhou com tudo, né? Porque ela no final começou a perceber que ia dar problema e começou a contratar seguro, né? As coisas das dívidas colateralizadas, em que se os papéis deles virassem, eles não perdiam, porque a AIG, né, a seguradora, é que tinha que arcar com a perda. Então, ficou uma coisa em que os próprios bancos se apresentaram, não, eu não cometi erro nenhum, quem cometeu foi a seguradora. Né? E aí o resgate para a seguradora acabou garantindo que a Goldman Sachs se apresentasse como nunca cometeu ilegalidade nenhuma, porque era tudo desregulado mesmo, e não cometeu irresponsabilidade, porque ela apostou certo. No final, a EAD foi resgatada e aquilo ali também acabou garantindo preservação dos ganhos daqueles bandidos. Né? Então, é uma coisa interessante. Você tem ali um jogo político depois que garante que as perdas desses bancos acabam sumindo e vão para a carteira do Fed, né? Principalmente, teve perda também absorvida pelo Tesouro. E aí depois a população continua devastada. Né? As pessoas continuaram perdendo as suas casas, perdendo as emprego. hipotecas, elas continuaram sendo cobradas judicialmente. Né? Exatamente. Não teve alívio para essa galera. Ainda foram chamados de responsáveis, de caloteiros. Né? Ainda colocaram a culpa num sistema de facilitação de crédito que o Clinton tinha criado para para as grandes securitizadoras, a Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, né? Eles disseram, não, o problema foram eles, que inclusive são semipúblicos, porque foram patrocinados pelo Estado lá atrás, embora tivessem acionistas totalmente privados, né? Mas aí botaram a culpa nesses grandões. O problema é o Estado que deixou uma bomba relógio lá atrás. Quando não, essas dívidas, né, facilitadas para gente de baixa renda não tinham as características da loucura do subprime. Pelo contrário, elas eram super reguladas. Só que no momento em que colapsou o subprime, os preços dos imóveis colapsaram, e aí esse pessoal também ficou insolvente. Né? Então foi um efeito reverso. Eles foram vítimas das irresponsabilidades iniciais do pessoal que viu que o subprime podia dar muito dinheiro, né, porque não tinha regulação nenhuma e pagava muito mais. Então, é uma inversão de valores. E essa narrativa eu vi ela sendo mudada assim, nos meses que seguiram a crise. Inicialmente foi isso. Você teve, os bancos disseram até, tem certas falas deles que eles falam, fizemos besteira, precisamos de regulação. Se vocês deixarem a gente sozinho, a gente faz merda. E aí depois a culpa começou a voltar para essas supostas intervenções estatais. Né? No final, os bancos saíram dizendo, não, a gente sempre fez tudo certo. Inclusive reclamaram depois, quando houve iniciativas para que eles dividissem um pouco as perdas, falaram, não, na verdade, esses papéis, olha aí, o preço deles é o que eu vendi para o Fed. O problema, na verdade, foi que no momento da crise eu não conseguia precificar. Então, você achava que ele não valia nada. Mas depois que houve a intervenção, eles valem o que está escrito nele. Então, assim, é um debate que ele é reformatado para os interesses desses caras. E aí o ponto crucial é que, naquele momento,
primeiro, a intervenção ficou escondida, né? Porque não houve nem resultado deficitário, era tudo transferência de papel de carteira para carteira, então não havia injeção líquida, porque o ativo podre que ia para a carteira pública passava a ter o valor que foi pago por ele, então o Estado, de certa forma, não dava nada. Mas isso a gente sabe que, na prática, ele deu esse dinheiro, porque o ativo não valia nada, ele comprou por 100, o ativo valia 0. Ele está dando aquele dinheiro para os bancos. Mas, contabilmente, isso não aparecia como resultado deficitário, né? E não aparecia como injeção fiscal, né? O que houve de intervenção fiscal foi muito menor. Foi a coisa daquele ajuda no início, emergencial, né? Foi um cheque que foi mandado para o pessoal. Depois teve a ajuda para as montadoras, mas coisas muito menores do que 28 trilhões. Aí, como você falou, né, o sujeito que continua sendo monetarista depois daquilo tinha que né, botar a mão na consciência e dizer, olha, acabou, não tem mais Então, mas sustentação. essa é uma questão interessante, né, Daniel? Porque, vamos dizer, do ponto de vista dos interesses, quer dizer, é óbvio, né? Quer dizer, o cara está sentado na cadeira da direção de um banco, de uma instituição financeira de grande porte, na tesouraria, né? Ele tem interesses concretos e ele pode fazer alguma mudança oportunística num certo momento, mas ele tem interesses a preservar. Agora, do ponto de vista do gestor de política econômica, né? Quer dizer, as pessoas que estão ocupando espaços, vamos dizer, no Banco Central, no Fed, no Tesouro, nos ministérios, quer dizer, você acha que houve alguma mudança no sentido de que essas ideias novas, essa nova abordagem, ela vem para ficar ou, passado o momento da crise, tudo volta a ser como antes? Porque isso é uma coisa importante, né? Ficou um debate maluco, né, Paulo? Porque, de um lado, eles reconheceram, por exemplo, que coisas como relaxamento quantitativo viraram norma, né? Então, as autoridades E era uma monetárias... heresia antes, tá certo? Era uma heresia, era uma heresia. A única taxa que você pode regular, o único tipo de dívida pública que você compra é aquela de curto prazo para dar taxa referencial. Todo o resto é precificado pelo mercado, né? Então, essa iniciativa, que é basicamente você oferecer moeda estatal em troca de todas as classes de dívidas públicas, né? Então, eliminando até eventuais flutuações positivas nos juros se o Estado resolvesse vender títulos de outras classes, que acaba depois, né, depois a gente pode até entrar nesse debate, mas é um medo inicial que não se fundamenta, porque o déficit público ele acaba inundando a economia de liquidez continuamente, né? Mas essa coisa, inicialmente, por exemplo, hoje, você teve um aumento das taxas longas, né, dos títulos brasileiros. As dívidas que não são negociadas na Selic, elas podem ter a taxa flutuante, e aí isso vai ser em função das decisões de carteira das pessoas. Então, inicialmente, houve um movimento. O sujeito até alimenta, né, no mercado financeiro brasileiro. Eu conversei com gente de mercado que me disse, olha, é conveniente dizer que o Estado vai quebrar, né? Porque aí eu crio um movimento que as pessoas vendem títulos longos, a dívida curta sempre vai pagar o que vai pagar, que é o que o Copom, na verdade, decide que vai pagar. A dívida curta, então, é minha garantia. Eu sempre tenho essa rentabilidade. E aí, quando eu digo que a longa está ficando arriscada, a remuneração dela sobe, né? Então, eu aproveito um pouco, eu saio para depois eu entrar comprando baratinho essa dívida longa e ganhando para caramba, né? Então, a dívida curta ela serve para... Se eu atacar, né, se eu fizer um ataque especulativo à dívida longa, eventualmente eu tenho que voltar para ela, porque ela vai pagar muito mais do que reserva ou dívida curta, né? E esse movimento já está acontecendo. E aí as pessoas dizem que isso é prova de que é difícil para o governo se financiar. Não, as pessoas eventualmente vão comprar aquela dívida que paga mais, porque ela é emitida pelo mesmo cara que está emitindo a dívida curta que paga Selic. Então não faz sentido, né, eu não comprar a longa que está pagando muito mais. E aí isso era tido assim como que isso atrapalha muito que as pessoas entendam a natureza cartalista do gasto público, né? Quando você vê dívida pública, né, o juro incidente na dívida pública aumentar, isso alimenta a percepção de que pode ser, então, que ele não consiga pagar, ele está tendo dificuldade de se financiar. E aí,
isso o Fed americano foi obrigado a matar. Esse tipo de intervenção, ele não atacou completamente a ideia de que existe um limite orçamentário para o governo americano, né? Inclusive, o debate sobre o teto da dívida depois voltou, né, pouco depois, e as pessoas continuaram com aquela mesma insanidade de que não podia aumentar o teto. E é uma disputa política, né? Porque os republicanos fazem isso justamente para inviabilizar o governo dos democratas. Normalmente, fizeram a ameaça de fechar o governo porque o Obama, né, precisava ser atacado. Eles acharam essa forma de atacar o Obama, dificultar a aprovação do teto, e esse terrorismo ajuda a empurrar um monte de agendas que os conservadores têm. Né? Mas essa coisa do teto deveria ter morrido, no momento em que ficou óbvio que não existe limite para o governo americano vender qualquer dívida sua, né? Que no limite o gasto é feito criando moeda. Mas não caiu ali, eu acho que não caiu porque a intervenção fiscal não ficou tão óbvia. Então, hoje a gente tem um cenário um pouco mais conveniente para derrubar o mito da falta de dinheiro para o Estado, eu acho. Que é a coisa Mesmo de que, lá nos Estados Unidos, você disse? acho que no mundo todo. Porque a intervenção vai ter que chegar na carteira das pessoas. Você vai ter que ajudar empresas e trabalhadores, né? E famílias. Então, a coisa da renda emergencial hoje no Brasil, né? Por mais que tenha um papo torto de que eu dou a renda emergencial, mas eu vou ter que fazer ajuste para tirar de outro lugar, mas ela mostra que o volume é muito grande. Então, isso hoje é inquestionável que o governo está criando moeda para pagar esse resultado deficitário. Não, é inquestionável, porque está saindo muito mais do governo do que está entrando em impostos e a taxa de juros não está aumentando. Então, significa que o Banco Central, na verdade, hoje o que você tem é redução do saldo na conta única, mas, eventualmente, isso vai ter que ser reposto e, inevitavelmente, o Banco Central vai ter que... Ele sempre faz isso, né? Mas o canal de financiamento do Banco Central para o Tesouro vai ter que ser gigante, porque a taxa de juros a de curto prazo não vai poder subir e, eventualmente, o que for encarteirado de dívida de curto prazo, eventualmente vai se acomodar nas dívidas mais longas. Então, todas essas dívidas do Tesouro que vão ser vendidas sem que o juro aumente muito, vai ser graças a essa intervenção, esse canal que acontece por causa do compromisso com a política monetária. É que antes, como a gente estava num contexto de ajuste, o canal ficava pequenininho, né? Já tinha um resultado deficitário, aliás, a gente já pode apontar para déficits primários bastante grandes no governo Temer e no primeiro ano do Bolsonaro. Né? E as pessoas nunca falaram vai faltar dinheiro, porque não era conveniente. Não faltou por quê? Porque o canal do Banco Central para o Tesouro está sempre aberto. Ele acontece no mercado secundário de dívidas Selic. Mas ele vai ter que ser muito maior. Então, a gente está numa situação que eu acho que vai poder apontar para o tamanho daquela evidência e dizer, olha, o teu argumento não se sustenta. Como é que você explica esse déficit público monumental sem que os juros tenham aumentado? Então, essas pessoas não vão conseguir fazer isso. E ainda no caso brasileiro tem o aspecto, vamos dizer, até legal, né, jurídico, que é a coisa da regra de ouro, né? Quer dizer, os caras vão ter que arranjar algum argumento ou mudar a regra, porque senão qualquer cidadão entra com crime de responsabilidade, descumpriu. Não é? Porque nova dívida está sendo emitida para pagar gasto corrente, tá certo? Gasto corrente. Não tem por onde fugir. Eles hoje vão usar a PEC do orçamento de guerra e os créditos excepcionais por conta da pandemia. Né? Mas é verdade, vai ficar uma coisa insustentável. E aí é a regra de ouro e o teto são absolutamente insustentáveis. Né? Eles simplesmente não encaixam no desafio de manter o Brasil vivo. Porque a gente vai precisar de um gasto deficitário monumental. As empresas estão falindo, né? As pessoas estão sem renda. Se a gente não injetar muito mais gasto do que tira, o Brasil vai virar o inferno
em terra. Né? Não tem nenhuma condição de um governo, por mais comprometido com o desmonte estatal, tolerar esse tipo de desarranjo econômico que vai acontecer no ano que vem, se eles tentarem cumprir o déficit, o teto, e se não aceitarem descumprir a regra de ouro, que é a não ser que você continue com o regime de Eles excepcionalidade. podem prorrogar o regime de excepcionalidade para não ter nenhuma retaguarda jurídica de contestação, vamos dizer, da legalidade das medidas, né? E assim, o Porque o teto... único setor que vai andar é o setor que depende da demanda externa, tá? É o agronegócio. O resto, tudo não, né? E a gente fica na dependência da recuperação dos outros, né? Então, é uma maluquice. Eu não vejo saída que não seja a flexibilização dessas regras, que são todas disfuncionais. Né? Na verdade, é uma cultura de regras fiscais disfuncionais que vem desde a lei de responsabilidade. Né? Que ela não impede a realização de resultado primário deficitário, mas ela cria uma expectativa quase que inviolável. Né? Porque o compromisso era com superávit primário, porque era um compromisso de evitar que a relação dívida-PIB crescesse, e aí você fazia aquela relação entre taxa, crescimento do PIB e crescimento da dívida, e via o valor que você tinha que realizar de superávit para aquilo não mudar. Mas isso era uma maluquice, né? Porque isso torna o teu... engessa de tal maneira a tua capacidade de agir contraciclicamente, somente para o gestor macroeconômico. A discussão para estados e municípios, né, talvez seja outra. É diferente. Eles não têm soberania na emissão não de moeda, nem de Eles vão precisar título, da né? ajuda do soberano. Né? Até porque o risco... Sempre falo que é bom que eles consigam reagir a crises, né? Mas isso tem que ser coordenado nacionalmente, porque o tamanho da reação não pode ser grande demais para esses agentes que estão preocupados só com a sua região. Então, se o Estado do Rio reagir à crise gastando do tamanho, né, uma coisa incompatível com o tamanho do Brasil, né, a gente tem um risco inflacionário aí de conflito distributivo entre os estados. Então, o resgate vai ter que vir da União. A União é que tem que perceber que não tem limite orçamentário e salvar os estados. Mas a lei em si, ela meio que consolida uma cultura, né, de fiscalismo, de achar que o recurso tem que vir daqui para ir para lá. E esse recurso para o Estado só vem de tributação ou do endividamento, mas endividamento é ruim, então não pode. Né? Então fica uma maluquice. Que a gente, não, aí o próprio só nome, né, Daniel? Lei de responsabilidade fiscal, né? Quer dizer, então, a ideia de que se não está cumprindo, né, com os requisitos previstos ali, você está sendo irresponsável, né? E aí, para o caminho, para o populista, para o demagogo, para o cara que vai quebrar o país. E ainda, vamos dizer, lá em 2000, né, quer dizer, quando eles fizeram a lei, você estava muito com a coisa da memória inflacionária ainda, né? Quer dizer, eram só 6 anos depois do plano real, que tinha sido, né, o único que, entre aspas, teve sucesso, pelo menos do ponto de vista da estabilização monetária, né? Quer dizer, do que todos os planos que vieram desde 86, o plano cruzado. Então, as pessoas tinham muito receio, né? Quer dizer, não que eu concorde, mas eu compreendo, né? Quer dizer, não pode, porque se você exagerar ali, vai voltar a hiperinflação, né? E as pessoas morriam de medo de qualquer descontrole inflacionário. Só que, pô, passaram 20 anos, né? Agora a gente está no cenário exatamente oposto, correndo, não de deflação, mas a inflação não é mais o problema, né? Quer dizer, o problema maior é desemprego, etc. Então, eu acho que existe a oportunidade, né, quer dizer, da gente começar a estabelecer, quer dizer, algumas medidas, vamos dizer, de alteração da estrutura jurídico até constitucional, entendeu? Quer dizer, falar, olha, por exemplo, os caras adoram os Estados Unidos, tá bom? Tá. Então, olha, o Fed, ele não olha só para preço. O Fed olha para nível de atividade, o desemprego, né? Quer dizer, por que na hora que você vai estabelecer política monetária aqui, na hora vai definir o Copom, vai definir Selic, ele não tem que olhar também como é que está o nível da atividade, só fica com o medo da inflação, né?
Porque o meu receio, quer dizer, é o seguinte, na hora que passar essa crise, né? Quer dizer, que, entre aspas, a gente voltar a uma certa normalidade, de recuperar o crescimento, aquela coisa toda, aí volta o discurso conservador. Não, a gente topava, por quê? Porque podia fazer a expansão da dívida, podia fazer a expansão monetária, porque tinha capacidade ociosa, tinha desemprego, então não tem risco de inflação. Agora não. Estamos em 2030, né? Vamos dizer assim, não, agora não dá mais, porque volta todo o receio que estava na base, vamos dizer assim, desse conservadorismo, né? É, você tem toda a razão. O foco, acho que a partir de agora, é a identificação dessas regras como o problema, né? Então, a gente precisa desmistificar mesmo a coisa da restrição orçamentária do Estado, né? Porque é isso que acabou fundamentando todas essas regras funcionais. Era o medo, né? E você tem toda a razão quando você identifica aquela memória, aquele medo da inflação, do retorno da inflação, como um elemento de reforço dessa ideia, né? Então, esses economistas que empurraram esse sistema fiscal, que hoje é o novo regime fiscal que a gente tem, que inclui o teto, que é o cúmulo, é o suprassumo da estupidez fiscal, né? Que aí nem se a gente ganhasse na loteria do universo, Não. a gente ia poder gastar, né? Então, ele para até de combater o endividamento. O problema é o gasto. O gasto, vamos combater o gasto. Não é mais dívida, não é mais resultado deficitário, é o gasto em si, que não pode aumentar. Mas isso tudo vem, né, primeiro, da ideia de que é possível, de que há risco de esgotamento de capacidade de gasto do Estado. Então, como seja, nosso cofrinho vai secar. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Do medo de que o endividamento crescente seja eventualmente insustentável. Aí tinha toda aquela narrativa da dominância fiscal, que basicamente é uma narrativa meio doida, né? Porque é a narrativa de que se as pessoas tiverem medo da falência estatal, a gente vai ter um cenário como se a falência estatal fosse possível. Isso, né? você antecipa o cenário da catástrofe, né? Como se eu sei que é mentira, mas como as pessoas acreditam na mentira, eu tenho que me comportar como se fosse verdade, né? Que é muito doido. Não existe risco de não pagamento de reais pelo emissor do real. Deveria acabar essa narrativa. Mas, enfim, tem isso. E aí, quando isso não funciona, aí eles vão para o discurso da inflação, né? Não, o problema, na verdade, é a inflação. Se o governo se endividar demais, isso vai ser inflacionário. Aí você pergunta por quê? Qual é a diferença entre... Se a tua tese sobre inflação é uma inflação de demanda, né? Ou seja, é aquela historinha quantitativista, em que você tem um produto que é limitado por fatores reais e uma demanda agregada que é determinada, vamos ignorar, né, o mecanismo exato moeda vezes velocidade de circulação, mas é demanda agregada. Se eu tenho demanda demais, não tenho produção demais, eu vou ter inflação. Isso a gente concorda. Mas se você não consegue atender um aumento na demanda, vai ser inflacionário. Agora, por que essa demanda é mais inflacionária quando é alimentada pelo gasto público do que pelo gasto privado? Né? Porque se fosse assim, o sucesso da política deles de ativar a fada da confiança. Então, a ideia deles é, se eu controlar o endividamento público, as pessoas vão ter mais confiança, porque não vão achar que não vai ter imposto no futuro, porque não vão temer, né, uma explosão dos juros, e aí vão investir mais. Beleza. Por que isso, né, não é tão inflacionário quanto o gasto público? O investimento privado, aliás, em termos da sua composição e do risco do choque cambial, né, o investimento privado e o consumo autônomo privado são potencialmente mais inflacionários porque a gente não controla se ele não vai ter componente importado ou não. Então, nesse sentido, não dá para a gente diferenciar, dizer, não, esse é inflacionário e esse não é. Os dois podem trazer risco inflacionário. É como você falou inicialmente, o nosso problema da inflação nunca foi demanda em excesso e incapacidade de atender essa demanda com produção. E nunca veio de crise fiscal. A gente sempre começa com crise de balanço de pagamentos, choques cambiais, que eventualmente, por conta dos mecanismos comerciais, acabam criando uma bola de neve. Né? E aí depois eles são
ainda mais desonesto, porque aí volta mesmo para a teoria quantitativa, principalmente agora com o debate sobre emissão monetária, que tem uma confusão grande, né? Que é a ideia de que emissão monetária seja uma alternativa nova para financiar o gasto público. Isso até os nossos colegas heterodoxos estão falando, né? Que a gente tem que começar a emitir porque não tem risco inflacionário. Isso reforça o argumento quantitativista de que, então, se não tivesse capacidade ociosa, esse gasto seria especialmente mais inflacionário. Não é, porque, voltando para aquela relação, o problema é demanda demais. A demanda demais pode acontecer se eu tirar o dinheiro debaixo do colchão e botar para circular, então se aumentar a velocidade, ou se eu criar moeda nova. O problema é o impacto na demanda. Se isso for demais para a economia, por exemplo, se amanhã a gente der R$1 milhão para cada brasileiro, não tenho dúvida que vai ter um choque inflacionário potencialmente devastador. Mas não é isso que a gente está falando. A gente quer só complementar a demanda agregada para levar a economia para o ponto certo. E eles esquecem que todo o gasto público já é, na sua origem, no momento que ele acontece, gasto do governo federal, é a criação de moeda. É emissão monetária na veia. Aquilo é emissão, aquilo cria mais moeda, aumenta o estoque de moeda. Então, agora como é que eu diferencio? Porque isso independe de se vai ser debitada a conta única e não vai ser reposta, se eu vou vender título público ou se, eventualmente, eu vou cobrar imposto lá na frente. Quando o gasto público acontece, ele cria moeda. E o imposto destrói moeda, né? Então, esse ponto, a teoria monetária moderna ela ajuda a perceber. E outra, esse financiamento do Banco Central ao Tesouro já acontece, porque a gente tem a meta Selic. Então, a única coisa que você elimina quando você faz o financiamento direto é o caminho. Você não passa mais a usar, você deixa de usar os bancos para levar dinheiro do Banco Central para o Tesouro, mas o resto é igualzinho. Porque o modelo que está por trás, né? Quer dizer, eu acho da teoria quantitativa, com certeza, mas mesmo da galera que, nesse momento, né? Quer dizer, com a questão da financiarização absoluta, mesmo com os recursos tecnológicos, né? Fazendo tudo sem instantâneo, eles estão muito naquela coisa de uma separação estanque. Você tinha a casa da moeda, tanto que se fala imprimir moeda, né? Quer dizer, bota a rotativa para gerar cédulas ou cunhar as moedas em metal. E uma outra coisa era o Tesouro, que também imprimia, entre aspas, mas quer dizer, imprimia na gráfica os seus títulos. Né? Só que hoje em dia não existe mais isso. Né? Quer dizer, Banco Central, Tesouro, a Casa da Moeda nem existe mais. Né? Quer dizer, qual é a função da Casa da Moeda no Brasil? Ninguém usa mais cédula. Tá certo? Quer dizer, está tudo plastificado, vamos dizer assim, né? Em cartões de crédito, operações, como é que chama? Virtuais, etc. Quer dizer, então, a criação da moeda e a circulação da moeda, quer dizer, ganha uma dimensão que a própria teoria da quantitativa não consegue mais responder. Tá certo? Porque é o que você diz, quando o governo vai fazer gasto público, quer dizer, no passado, o que era? Não, então você tinha, de alguma maneira indireta, não existia Banco Central, o governo fazia, não tinha nem Tesouro Nacional, que chegava no Banco do Brasil, aquela antiga conta movimento, que fazia com que chegasse, então, para empresas, para cidadãos, etc., na ponta, a possibilidade de transformar aquele direito em gasto, era moeda. Hoje em dia, isso está muito mais também desenvolvido, é óbvio, né? Mas a criação, ela é automática. Quer dizer, basta a decisão. Né? Vamos gerar, acabou. O dia, no instante seguinte, você aperta um Enter, o recurso está na ponta. Né? E isso é equivalente a mandar um envelope com dinheiro para a pessoa. Só é mais rápido, né? Até existe essa tendência. Hoje, a renda básica, né? Essa renda emergencial, ela está se transformando em papel moeda e é até ruim, né? Porque isso acaba criando risco sanitário para as pessoas, que as pessoas com populações com menos acesso a serviço bancário realmente. Então, até a gente poderia imaginar uma forma de viabilizar moedas eletrônicas com de maneira mais democrática nesses casos. Isso, assim, isso não torna o gasto mais nem menos inflacionário, né? Porque o gasto em si é que alimentou a demanda. E aí as pessoas realmente, você falou, elas têm na cabeça essa ideia de que é como se a criação do papel é que fosse inflacionário, porque você visualiza como se fosse algo novo,
Aí, se eu tenho mais dessa coisa nova, se eu não produzir mais, eu vou ter um efeito inflacionário, né? Lá nos Estados Unidos, aquela ideia que você tinha o Fort Knox, né? Não sei se Isso. existe mais isso, né? Quer dizer, você tinha o equivalente em ouro, né? Quer dizer, de toda a base monetária dos dólares. Da noite para o dia, o Nixon falou, acabou a brincadeira, e acabou a brincadeira. O que mudou de essência? Não mudou nada. Porque era uma fantasia, né? A partir do momento que você tinha $2 para uma quantidade de ouro prometida, né, ninguém ia poder. Então, o De Gaulle, né, vai lá, não, que ele se ligou. Eu quero a minha reserva, né? Me dá o ouro primeiro, que eu sei que eu vou atacar o dólar. Vai atacar coisa nenhuma. Aí o jogo passa a ser quem tem o maior exército, né? Que também é uma discussão. Assim, no final das contas, essa relação entre poder e aceitação dessas relações de crédito, né, é algo muito próximo. Mas um ponto também importante na teoria quantitativa é que, mesmo mesmo no argumento deles, eles parecem esquecer que muitas transações, muitos gastos privados também são criadores de moeda. Na verdade, não o gasto, mas a operação anterior ao gasto. Por exemplo, quando a gente toma um empréstimo no banco comercial, estou criando moeda. Então, esses caras vão ter que dizer que todo empréstimo que você toma no banco vai ser inflacionário também, né? E pagamento de amortização vai ser desinflacionário, né? Então, nesse sentido, tá tudo muito errado. A gente em algum momento a gente vai ter que refazer o debate sobre inflação, porque ele é responsável por muitos dos erros que a gente tem cometido quando fala sobre gasto público. Isso ajuda a impedir, né? Na verdade, a agenda que a gente vai precisar hoje é de um aumento gigantesco dos déficits públicos. A gente vai ter que vai aumentar o vai ter que endividamento, vai aumentar o déficit, né, na abordagem do fluxo, e vai aumentar o estoque, quer dizer, a dívida também vai aumentar. A relação dívida-PIB também vai aumentar. Agora, é interessante que a gente vê, quer dizer, alguns personagens, vamos dizer, mais da política, conservadores e tal, tipo o Rodrigo Maia, por exemplo. Né? Quer dizer, é um cara que tem essa... Mas até ele, é impressionante, está achando que tem que aumentar o que ele chama da emissão, porque ele sabe que, se não, na condição, né, de presidente da Câmara, ele não vai dar conta. O Davi Alcolumbre, acho que não fala muito, ele talvez não seja, não tem tanta facilidade nesse debate da economia. Mas ele estabelece um limite, eu digo, né, a abordagem, por exemplo, de um cara como Rodrigo Maia, que não avança o quanto avança, por exemplo, um cara como o Lara Rezende, tá certo? Quer dizer, que tem mais ou menos uma formação semelhante, estariam no mesmo campo, né, há 10, 15 anos atrás, e agora já mudaram. Quer dizer, o Lara, a minha dúvida é essa, quer dizer, o quanto que esse pensamento mais avançado, entre aspas, né, que o Lara está propondo, ele diz, olha, foram 20 anos de equívoco. Ele faz autocrítica. Né? O quanto esse pessoal estaria disposto, ou tem capacidade, ou vamos dizer, honestidade intelectual, para fazer essa autocrítica. Porque daí é uma coisa muito importante, né? Porque na hora que a gente fala de redefinir o pacto, vamos dizer assim, né? No sentido das definições constitucionais, da lei de responsabilidade fiscal, do próprio pacto federativo, você tem que dizer, olha, o que os estados e os municípios podem e não podem, né? Porque você diz, eu concordo contigo, tem que estabelecer limite. Porque se cada um dos 27 estados tomar para si a tarefa de ser um estado, né, um ente autônomo como a União, cada um dos 5.570 municípios também, aí a coisa não funciona. Então, tem que também estabelecer esses mecanismos, né? Quer dizer, em que o endividamento, você tem essas 3 esferas, vamos dizer, de setor público que são diferentes, mas todas têm um impacto macroeconômico relevante. Quer dizer, você pega Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, entendeu? Isso é quase um Brasil, né? O que você acha, Paulo? Eu não, nesse ponto, assim, é difícil para mim identificar nessas pessoas quem é honestamente confuso, né, que acha mesmo que o Estado é como uma dona de casa, e quem está defendendo interesses específicos, porque
eu acho que o medo do novo, né, da ameaça da pandemia, está se dissipando um pouco nessa galera. Tanto que, no início, foi muito interessante ver a franqueza com que o Paulo Guedes falou que podia gastar mais. Né? Ele abriu o jogo, dá para gastar mais. Quando o Mansueto depois disse, mas eu não vou conseguir vender título longo, ele chegou a dizer, não, a gente pode comprar título no limite. O Banco Central pode criar o dinheiro para o Estado gastar. O Henrique Meirelles, a mesma coisa. E aí, eu não imagino que esse pessoal que tem conhecimento dos detalhes operacionais está confuso sobre essa novidade da criação da moeda. Às vezes me parece que essa é uma concessão de reconhecer que o Estado pode, se preciso for, criar moeda para gastar. Né? Isso, do ponto de vista do debate como era antes, é um avanço. Porque antes ele dizia que não precisa, não pode, se criar inflacionário é proibido. Então, hoje ele já está dizendo, pode, numa situação extraordinária. Na excepcionalidade. Eu tenho me incomodado muito essa coisa da excepcionalidade da situação. Não, esse aspecto, criar moeda para gastar, não tem nada de excepcional. É assim que o governo gasta. É assim que a gente pratica resultado deficitário do tamanho que quiser, sem o juro sair do seu controle. Juro de curto prazo, o Banco Central opera sem nenhuma dificuldade, e o de longo acaba sendo amaciado depois, na medida em que as carteiras se recompõem. Isso já acontecia antes, vai continuar acontecendo. O limite não é operacional nesse sentido, ele é legal. É um limite de autorização. A gente não tem autorização para fazer o déficit que quiser, mas operacionalmente não tem. O governo brasileiro consegue os reais na hora que ele quiser para gastar. Então, esse é o ponto. E aí, me parece que essa concessão de dizer, se preciso, se houver espaço, porque a capacidade ociosa é muito grande, se não tiver risco inflacionário, a gente pode criar moeda, é uma forma de controlar até onde o avanço vai. Isso tem me parecido. Porque você resolve a situação concreta da emergência, da crise que a gente está vivendo, mas não cria, vamos dizer, arcabouço jurídico, constitucional, etc., para que isso seja uma regra. Nisso você tem razão. Agora, uma coisa que as pessoas me perguntam, desculpa, só pegando um atalho na tua conversa, é o seguinte, quer dizer, será que vocês não estão levando em conta muito a especificidade de uma economia, de uma sociedade como a brasileira, que conseguiu resolver, entre aspas, de alguma maneira, a questão da soberania da emissão da própria moeda, o real se consolidou, você tem, né, uma certa, pelo menos tinha, né, daqui para frente a gente não sabe, uma inserção e um reconhecimento, etc., e ele pode se dar, entre aspas, ao luxo de adotar, vamos dizer, com mais facilidade uma teoria como essa, eu digo a teoria monetária moderna, e um país menor, sei lá, uma Bolívia, por exemplo, para pegar os nossos, não vizinhos, mas enfim, os países da América Latina, Bolívia, Argentina, mesmo Equador, que acabou dolarizando, quer dizer, como eles têm uma dependência muito grande com relação ao setor externo, né? Quer dizer, uma corrida na moeda própria, quer dizer, pode provocar uma crise de uma natureza que, felizmente, a economia brasileira, pelo menos até ontem, não estaria correndo. Como é que a gente responde a essa questão? Essa é a crítica do momento, né? E aí eu tendo a dizer o seguinte: a teoria como ferramenta analítica, ela funciona para qualquer economia. Até para uma economia que abandonou a sua soberania, uma economia dolarizada, a teoria monetária moderna explica exatamente a natureza da restrição que uma economia dolarizada passou a se impor. Né? Então, o ponto da MMT, nesse sentido, é dizer o seguinte, que um Estado, primeiro, ele sempre pode escolher emitir a moeda doméstica. Ele tem esse poder, e aí, graças a essa assimetria, né, de poder em que o Estado define as regras do jogo. Ele diz o preço vai ser denominado nessa unidade e a minha dívida de liquidez perfeita, né, da dívida de maturidade instantânea, que é a moeda estatal, ela vai ser usada como meio de pagamento nesses espaços.
e ela tem correspondência exata à unidade de conta. Então, se eu tenho R$1 na mão, eu tenho R$1. Enquanto você pode emitir um papel dizendo prometo R$1, não sei se eu tenho R$1 até eu converter esse R$1. Né? O teu cheque pode não valer nada. Ele pode estar escrito R$100, mas eu chego no banco, não consigo sacar, não vale R$100. Então, nesse sentido, o Estado soberano sempre pode fazer isso. Agora, então, desse ponto de vista, todos os países podem ter um Estado monetariamente soberano exatamente igual, que ele emite a moeda que é usada dentro do país. Mas nem todos os Estados, têm a capacidade de mobilizar produção, né, de mobilizar os fatores de produção, a ponto de atender a todas as suas necessidades internas. Né? Tem muito Estado, por exemplo, o Haiti sempre vai ter uma dificuldade em termos daquilo que ele pode produzir para manter a sua sociedade saciada. Cuba, por exemplo, talvez tenha que ser eternamente um resort turístico para poder adquirir moeda estrangeira para comprar dos outros aquilo que complementa, né, a cesta de consumo dos seus trabalhadores, da sua população. Então, nesse sentido, essas dificuldades adicionais, elas podem ser enfrentadas depois que a gente resolver o básico, que é, se eu emitir a moeda doméstica, eu posso comprar tudo aquilo que é produzido no meu país. Isso eu consigo fazer, porque aquilo vai ser vendível na moeda doméstica e eu posso criar a demanda que eu quiser por aquilo. Então, eu resolvo o problema de natureza keynesiana na economia doméstica. Agora, essas dificuldades adicionais, por exemplo, como é que eu faço para complementar, né, a cesta de consumo da minha população com coisas que eu não tenho capacidade de produzir domesticamente? A China enfrentou esse desafio recentemente, né? Uma economia que queria se industrializar e não tinha os recursos naturais para promover essa industrialização. E não conseguia dar aceitabilidade à sua moeda para fora da China, porque no início ela não tinha nada para oferecer para o resto do mundo. Ela estabeleceu uma estratégia que é perfeitamente explicável a partir da MMT. Ele diz, qual é o desafio? Você precisa comprar petróleo que você não tem como produzir domesticamente. Ninguém aceita a tua moeda. Vai ter que dar um jeito da sua moeda ser mais aceita ou você tem que adquirir a moeda do outro. Esse desafio sempre vai estar presente. E ele vai ser maior ou menor para, né, economias mais ou menos dependentes, economias que já praticam arranjos institucionais, e aí fizeram escolhas, né, de arranjos cambiais, que reduzem, sim, a capacidade de expandir renda e produto domesticamente. Porque com a expansão da renda e do produto, você tem também um aumento na demanda por moeda estrangeira. E você tem movimentos especulativos que realmente desarticulam tudo, né? Porque as pessoas não querem só moeda estrangeira para comprar artigos importados, elas também querem como um ativo, às vezes. E isso cria bolas de neve, né? Quanto mais você aposta no dólar, mais ele se torna uma aposta rentável. Então, tudo isso atrapalha. Mas isso não invalida a ferramenta analítica. Aliás, eu diria que entender a economia a partir do MMT permite lidar melhor com esses desafios, porque você, pelo menos, nunca vai cometer o erro, que muita gente comete, de achar que a dificuldade cambial, né, a restrição externa, ela nasce de uma dificuldade de falta de dinheiro para o governo gastar, de uma crise fiscal. Isso a gente viu muita gente falando isso, né? É a crise fiscal que está criando a crise de balanço de pagamento. Aí a MMT permite que você, pelo menos, não faça isso. Agora, o desafio ele é complexo pra caramba, né? Não tem uma saída só para uma economia que depende dos outros para se manter. Eu acho que reduzir a dependência externa é o primeiro passo, né? E aí o gasto público ajuda, porque o programa de substituição de importações pode ser muito melhor bancado se você tiver um Estado que ataca as insuficiências estruturais para você fazer essa industrialização substituidora, né? Então, se falta energia, você não vai resolver isso com iniciativa privada. Se você tiver um Estado que está fazendo ajuste fiscal, você não vai investir em mais energia, em melhores sistemas de transporte.
né? Tudo isso, eu acho que você... É meio que a MMT ela te permite começar a trabalhar esses desafios. Agora, a solução final é difícil. Porque é mais um... Bom, não sei como é que a gente está de tempo aí, você vai estabelecendo, mas a gente vai ficar, quer dizer, já vai ficar, mas imagina, se a gente tivesse condições de decidir, né, do ponto de vista de política econômica, né, tivesse um governo progressista, com uma abordagem mais preocupada com o desenvolvimentismo, distribuição de renda, redução das desigualdades, etc. Você está num momento que você tem que definir um novo grande plano nacional de desenvolvimento. O nome que a gente queira dar para ele, não importa, né? O plano Marshall, B, não importa, o próprio PND que está na Constituição, que seja, né? Isso, na hora que você vai contabilizar, quer dizer, é da ordem de trilhões, tá certo? Quer dizer, num horizonte que não é só de longuíssimo prazo, não. Quer dizer, aí vai entrar no concreto aquela coisa do tem recurso, não tem recurso, qual é o limite para a emissão do endividamento, tá certo? Quer dizer, porque eu imagino que você vai ter que ter algum mecanismo de escalonar, né, o processo de geração, de criação da dívida, para dar conta desse plano. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, você não pode fazer o plano acontecer da noite para o dia, eu imagino, não sei, estou perguntando alto contigo, né? Pensando alto contigo. Porque, de alguma maneira, quer dizer, você tem algum tipo de limite, isso que eu quero colocar na pergunta, quer dizer, para que essa dívida seja criada, entendeu? Quer dizer, eu não posso dizer, olha, eu vou criar 3 PIBs amanhã. Mas, você vai dizer, mas, do ponto de vista teórico, poderia. Poderia. Você tem razão. E operacionalmente, esse é o ponto. Você pode comprar, tentar comprar o quanto o governo quiser. Agora, a consequência econômica dessas decisões faz toda a diferença do mundo. E aí, essa é a proposta, né? E aí não é nem só a MMT, é aquela ideia do Abba Lerner, né? De trabalhar com uma perspectiva funcional das decisões fiscais e monetárias, né? Então, ao invés da gente estar preocupado com o combate ao endividamento estatal, porque a gente acha que eventualmente pode dar problema, porque vai faltar dinheiro ou as pessoas não vão mais querer financiar o Estado, quando a gente entender que esse não é o problema, a gente pode focar no que importa, que é, né, o limite inflacionário, esse é o limite rígido da economia, né? Então, em cada instante, eu não posso gastar tanto a ponto de esgotar a capacidade da economia de gerar produção para atender aquela demanda adicional, né? Porque aí eu tenho, naquele momento, um choque inflacionário inevitável e a gente sabe que o risco disso se transformar, né, numa bola de neve inercial é depois muito custoso. Para você desfazer esses mecanismos, isso é muito ruim. E aí você fica naquele dilema. Ou eu permito que as pessoas sofram perda de poder de compra, e a gente sabe quem acaba perdendo mais, ou eu tenho que controlar esses processos inflacionários para não permitir que eu entre nesse dilema de ou eu permito que haja indexação, reprecificação, ou eu vou ter que permitir deterioração do poder de compra dos mais pobres. Então, trabalhar com esse limite eu acho importante. Né? É o pleno emprego mesmo, é a capacidade de produção de bens e serviços daquela economia. Se a gente gastar muito, mais do que a economia é capaz de atender, eu vou ter um problema. Hoje, o problema está acentuado porque eu não posso nem trabalhar com o ótimo normal da economia. Existe uma parte da economia brasileira que não pode estar mobilizada, que a gente precisa praticar as políticas de isolamento, né? Então, vai ter que suspender muita produção aí. As pessoas têm que ficar em casa, não podem produzir. Então, hoje o desafio é manter mobilizada só aquela produção que deve ser mantida, né, de coisas essenciais que precisa ser mobilizada. E aí a gente tem que fazer esse cálculo, né? Eu não posso dar um auxílio emergencial de R$5.000 para cada pessoa. Eu não vou ter produção para atender tudo isso, né? Da mesma forma, eu não posso não dar o auxílio, porque aí nem a produção que pode se manter e deve se manter mobilizada vai se manter, porque o sujeito não vai vender, vai fechar as portas. Então, esse é o ajuste. É manter
o nível total de gasto da economia no seu nível compatível com o ótimo produtivo da economia, inclusive reconhecendo que isso pode ser aumentado, né? Então, nesse sentido, há gastos mais ou menos desinflacionários, né? Por exemplo, se eu estou no meu limite, se a gente chegou naquele ponto em que eu começo a ficar preocupado que aumentar a demanda vai ser inflacionário, eu posso olhar para os gargalos, identificar onde está aquele gargalo que está pressionando mais os preços, né, nessa economia. Será que é o transporte? Aí, um programa de investimento deficitário, mas que atinja esse gargalo, pode ser desinflacionário, porque vai reduzir custos, né, eu posso tentar transferir isso para o resto da economia. Então, nesse sentido, é esse o cálculo que a gente precisa ter na cabeça. É o quanto o gasto está me ajudando a puxar a produção e a preocupação com que isso não seja excessivo, né? Mas não é a dívida em si, né? A dívida carrega desafios distributivos, que a gente pode, acho que 1h30, uma economia desigual como a brasileira, esse acho que é um ponto importante, ela sempre vai acentuar a desigualdade de estoques com gasto deficitário, né? Por exemplo, é o desafio que vinha com Bolsa Família, né? Quando eu dou a Bolsa Família, eu estou combatendo desigualdade de renda. Eu estou dando renda para a pessoa pobre. Mas ela não vai guardar nada daquilo. Então, dificilmente vai haver acumulação, né, de riqueza por parte daquela pessoa. Aquilo vai acabar no bolso de outra pessoa, de um empresário, eventualmente dos bancos, né, que vão ter reservas a mais para aplicar em dívida pública. Então, nesse sentido, o déficit público e o endividamento, eles, se não houver um efeito muito grande no sentido de permitir que pessoas que não acumulavam antes consigam acumular, ele vai ser acentuador das desigualdades. E esse é um tipo de discussão que eu acho que tem que ser feita francamente. A gente tem que reconhecer. Sempre que eu dou riqueza para a sociedade, se isso acabar no bolso dos mais ricos, eles vão ficar mais ricos ainda. Mas isso é um inconveniente inevitável, né? Que pode ser combatido de outras formas, com um sistema tributário mais justo. Mas é que porque você tem diferentes formas de abordar a questão da desigualdade, tá certo? E da concentração. Porque, do ponto de vista estritamente da renda, né? Quer dizer, se você não pegar a questão patrimonial, né? Você fica na distribuição da renda, quer dizer, programas, por exemplo, como foi o Bolsa Família, programas de valorização, por exemplo, da Previdência Social, valorização do salário mínimo, etc. Quer dizer, primeiro, sempre tem que ter a presença do Estado, né? Porque o mercado por si só não vai atentar para esse tipo de disfuncionalidade, mas eles são exitosos, quer dizer, eles permitem, de alguma maneira, quer dizer, ainda que de forma relativa, é óbvio, porque o topo do topo do topo sempre, né? Pelo menos num país como o Brasil, com a experiência que a gente teve, a desigualdade aumentava, mas num nível um pouco mais baixo, quer dizer, você tem uma elevação das condições de vida, pelo menos, da população da base da pirâmide. A questão de mexer na distribuição, né, e da desigualdade patrimonial, aí eu acho que é uma coisa bem mais complicada, porque num país como o Brasil, quer dizer, o patrimônio da população que está na base, quer dizer, mesmo que ela melhore, né, as suas condições de vida, o seu nível de salário relativo, essa coisa toda, quer dizer, o máximo que você vai conseguir, o quê? Ele vai conseguir comprar o seu imóvel. Tudo bem, então ele não vai mais viver de aluguel, etc. Então, contabilmente, aquilo vira um patrimônio. Se você pensa na reforma agrária, quer dizer, então, a titularização, aquilo vira também um patrimônio. Mas você tem razão, quer dizer, o topo do topo, quer dizer, ele sempre vai ter mais patrimônio, porque é da natureza do próprio capital, né? Quer dizer, eu penso mais a distribuição do ponto de vista da renda, né, do que efetivamente do patrimônio. Eu não sei como é que você vê isso, entende? O primeiro problema, quando as pessoas debatem, por exemplo, reforma tributária, né, como ferramenta de combate à desigualdade, ela acaba misturada com um debate sobre financiamento do Estado. Aí já atrapalha. A gente começa a misturar as coisas. Então, enxergar que não existe necessidade
de resolver problema de financiamento do Estado, já resolve metade da questão. E aí eu acho que a estratégia passa a ser essa que você descreveu, criar formas de garantir que as pessoas que a gente quer que comecem a acumular riqueza consigam fazer isso. Porque, por exemplo, o impacto dessas transferências de renda, que, como a gente falou, elas combatem desigualdade de renda, mas não necessariamente patrimonial. Mas se isso acabar alimentando, por exemplo, um comérciozinho local, que antes não existia, né? Então, uma comunidade muito pobre, que agora está sendo beneficiada com transferências, Bolsa Família ou auxílio emergencial. E aí a vendinha do local começou a vender mais. Aí o cara agora começou a investir, contratar, ampliar. Aí sim você tem um efeito redutor da desigualdade patrimonial. E esse é o tipo de coisa, reforma agrária, né? Estímulo a essas iniciativas de pequenos as cooperativas, empresários. por exemplo, né? Quer dizer, porque o Exatamente. patrimônio da cooperativa, teoricamente, você reparte pelas cotas, né? Quer dizer, e cada um dos indivíduos cooperados, em princípio, está, né, aumentando o seu patrimônio, tá certo? Quer dizer, então, são mecanismos diferentes do que aquilo mais tradicional que a gente pensa como acumulação de patrimônio, tá certo? Perfeito. Acho que a gente tem que, inclusive, roubar, né, essa discussão sobre empreendimento da direita liberal, né? Porque eles apresentam que o empreendimento deles é o se vira aí, né? E é uma coisa super egocêntrica, né? O se vira aí é cada um por si, vira adversário, até o entregador passa a ser concorrente do outro entregador. Esse é o empreendedor do ultraliberalismo. O que a gente tem que mostrar é que o empreendimento ele precisa ser um fortalecimento, um empoderamento desse sujeito pobre que agora é capaz de acumular. Porque esse empreendedor, esse microempreendedor, não acumula nada. Ele, na verdade, é um trabalhador sem direito. É um trabalhador travestido de empreendedorista. Exatamente. Né? Mas você tem exemplos, por exemplo, principalmente no Sul, né? Mas eventualmente o MST. Né? Quer dizer, você tem estruturas comerciais, jurídicas fortes, entendeu? Quer dizer, produzindo para exportação, produzindo, né, a coisa do arroz, né? São modelos de cooperativas, por exemplo, que você pode pensar para outros setores. Sempre que eu pegava, né, um Uber, né, eu confesso aqui o meu pecado, né, já fui usuário desse modelo, eu começava um papo com os caras dizendo, olha, por que vocês não criam uma cooperativa, uma associação e montam um negócio? Vai ficar pagando 25% do seu faturamento para uma empresa que não faz nada, porque esse modelinho aqui qualquer um tem, né? Quer dizer, no sentido de provocar, né? Quer dizer, porque daí você teria uma cooperativa de empreendedores fazendo a mesma função, e não mas dividir com esse cara que desenvolveu o aplicativo e lavou as mãos. Exatamente. Não, nesse sentido, até para eles perceberem que a parte útil do negócio, né, depois que a plataforma existe, é deles, é o carro, é o trabalho que eles desenvolvem. Então, isso sim, eu acho que esse tipo de empreendedorismo que permite o enriquecimento do trabalhador que se torna patrão de si, mas porque acumulou meios de produção, aí sim, esse é o caminho, e aí seria redutor. Então, esse tipo de gasto deficitário ajudaria também a reduzir a desigualdade patrimonial. Incentivo a esse tipo de empreendimento pequeno e médio, né? Incentivo a ajudas ou transferências para as pessoas adquirirem ativos reais. Isso acho que é uma discussão que a gente precisa. E a gente só vai conseguir fazer se a gente parar de achar que tem que encontrar fontes de financiamento para o Estado. A gente desperdiça muito tempo com esse tipo de esforço, né? É uma maluquice. Mas eu acho que a gente pode agora. Eu queria te dar mais um tempo para você talvez fazer a sua colocação final, um norte para o pessoal que vai assistir o vídeo. Tá bom, eu gostaria de que alguém me oferecesse um pouco mais de otimismo, porque eu realmente confesso que não estou muito otimista, entendeu? Quer dizer, muito pela questão da política, obviamente, né? Quer dizer, a gente chegou numa situação em que a consolidação do poder, né? Quer dizer,
em torno do Bolsonaro, né? E nessa divisão que ele estabeleceu, tudo bem que o Moro acabou saindo, mas o Guedes, né, no comando da economia, ainda é uma ligação muito forte, tá certo? Eu acho que ele vai ter alguma dificuldade, porque eu tenho insistido muito nos artigos. Em 2019, que ele tinha, ele Guedes, né, a chance de mostrar a que veio, né, quer dizer, prometeu mundos e fundos, né, que ia botar a economia para crescer, etc. Passou um ano sem fazer nada, amargou um pibinho mais fraco do que o dos afetos dele, que era o Henrique Meirelles do Temer, né? 2020 está perdido, né? Quer dizer, a gente vai discutir o quão perdido a gente está, né? Se é 9, se é 10, tem gente já falando que pode até ser mais do que 10, né, negativos a recessão. E o Bolsonaro, obviamente, está pensando em 2022, o negócio dele é a eleição. Então, o que ele tem? Quer dizer, ele teria 2021 para tentar promover algum tipo de crescimento. É óbvio que, na base da comparação de um pandemônio com 2020, quer dizer, qualquer crescimento marginal, ele vai trabalhar na narrativa o número do crescimento. Né? Mas, de alguma maneira, quer dizer, a sociedade está tão, entre aspas, naturalizando a miséria, o desemprego. A gente está com desemprego desde 2015. Né? Quer dizer, eu digo nos níveis, né, quase alarmantes, né? E as pessoas naturalizam, né? Quer dizer, veio reforma trabalhista 1, veio agora a carteira verde e amarelo 2, quer dizer, isso para dizer o quê? Que você tem uma espécie de acomodação, né? Que é uma coisa que me preocupa, né? Quer dizer, era um cenário para você ter muita revolta, muita insatisfação, né? E não é o que está acontecendo. Não só pelo desemprego, pela tragédia social e econômica, mas agora também pela tragédia sanitária, entendeu? Quer dizer, as pessoas morrendo, você vai chegar a 70 mil mortes, provavelmente, até o final desse mês, tá certo? Então, é um quadro de tragédia. Agora, eu não sei se a gente tem condições, eu digo, o campo nosso e ampliado, né? Quer dizer, se tem condições de oferecer uma alternativa política no sentido da retirada do governo, né? Porque aí só tem duas hipóteses, quer dizer, ou é o impeachment, que o Bolsonaro percebeu, né? Que teria muita dificuldade se ele continuasse com aquele discurso, né, mais extremado, só voltado, né, para a sua base mais, entre aspas, não é radical, porque nós somos radicais, né? Extremistas, né? E ele está chamando o centrão, está apelando, né, para um discurso mais ou menos conciliador. Ele vai ter que ter a arte de atender, por um lado, né, os bolsomínios, os olavistas, esse povo, e, por outro lado, tentar restabelecer pontos com o Supremo, com Rodrigo Maia, com o Centrão, essa coisa toda. Vamos ver se ele consegue. Mas, se não for impeachment, as pessoas estão apostando, eu acho ingenuamente, numa cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que é difícil, porque mesmo uma decisão do TSE tem que passar pelo Supremo para ser referendado, né? E esse processo vai demorar muito tempo. Enfim, eu acho que é complicado. Então, eu tenho a impressão, quer dizer, que o que vai acontecer do ponto de vista do comando da política econômica, a gente não vai ter muita mudança. Pode até sair o Paulo Guedes, ele ser rifado num determinado momento, como o Moro foi, mas para botar alguém no lugar que faça mais ou menos o mesmo serviço, mas sem a queimação que, eventualmente, o Paulo Guedes venha a sofrer. Não é uma mudança grande. Eu acho que o Bolsonaro, eventualmente, está convencido, se ele tiver minimamente bem assessorado pelos filhos e tal, assessorado no sentido da lógica de precisamos ganhar a eleição, né? É isso que eu quero dizer, de que ele vai ter que ter gasto público, né? Quer dizer, para fazer uma gestão de obras, entre aspas, né, 2021, 2022, saindo desse escombro, ele vai ter que gastar. Ele vai ter que investir em saúde, ele vai ter que investir em educação, ele vai ter que inaugurar a estrada. Você percebe? É aquele tradicional da política de quem quer se reeleger. 2020, ele está dando como perdido do ponto de vista da economia e mesmo do ponto de vista da política. Ele não está disputando a eleição municipal. O partido dele não está constituído e ele está assistindo a cavaleiro. Quer dizer, na expectativa do quê? Do novo quadro de prefeitos, vereadores, a composição política global dada,
ele, com a caneta do Poder Executivo Federal, vai se recompor. Eu imagino, não sei, se ele tiver um pouco de racionalidade no sentido de, eu preciso ganhar 22. E para ganhar 22, quer dizer, eu não posso repetir, Bolsonaro, né, os equívocos que foram 19 e 20. Então, de alguma maneira, você pode ter um relaxamento. Até, por exemplo, de que essas conversas que a gente está tendo sejam úteis para eles, no sentido, olha, não, pode gastar, não precisa ser tão draconiano, porque se ele for draconiano a ponto do que o Paulo Guedes está sugerindo no cenário daqui para frente, ele não faz nada. Entende? Ele vai ficar fazendo a gestão do desastre e não vai ter os instrumentos para fazer política e para ser um bom candidato, entre aspas. Por quê? Porque ele vai precisar fazer política pública de alguma maneira. Ele não vai ganhar a eleição oferecendo concessão, privatizando, isso não ganha eleição. Ele vai ter que ter recurso público, vai ter que ter articulação com estados, com governadores e com os prefeitos, tá certo? Que forem eleitos, para montar um cenário, eventualmente, de 2022. Então, eu não sei, quer dizer, eu acho que do ponto de vista das alternativas, o que a gente gostaria que fosse, né? Quer dizer, a reconstrução nacional, né? A refundação nacional, o nome que a gente dê, quer dizer, que seja, então, um programa realmente de investimento público pesado em áreas importantes, algum mecanismo de recuperação, né, das perdas, da desindustrialização, a identificação de setores estratégicos, a recuperação de parques de setor público importantes na área da educação, na área da saúde, do saneamento, da energia, o que seja, eu acho que não está num horizonte muito favorável, entendeu? Quer dizer, porque ele, mesmo que mude no sentido de uma maior gastança, entre aspas, né? Quer dizer, vai ser numa lógica eleitoral, né? Quer dizer, de repasse de recurso, de fazer a máquina funcionar, etc. Mas a tendência de liberalização, né? No sentido de, você pega casos, por exemplo, setor de saúde, né? Quer dizer, então, vai manter, provavelmente, se não aumentar, a presença do setor privado na saúde, entende? Na área da educação, a mesma coisa, quer dizer, você imagina como é que vão sair as escolas públicas, né? As próprias universidades, mas a universidade ainda está minimamente protegida, né? Mas você pensa em ensino fundamental, ensino médio, espalhado pelo Brasil afora, de responsabilidade do setor público, vão estar completamente sucateados. Os estados e municípios quebradíssimos, né? Totalmente. Vão aceitar qualquer coisa. Então, eu acho isso, quer dizer, vai ser muito mais na linha de você oferecer recurso para manter minimamente a máquina funcionando, azeitando. Mas ele precisa recuperar a economia, quer dizer, ele não pode chegar em 2022 com esse grau de desemprego, entende? Quer dizer, ainda que seja, né, a recuperação do emprego na informalidade ou na precariedade da carteira verde e amarela, etc., mas as pessoas precisam ter renda, né? Quer dizer, essa é uma questão essencial para ele, para qualquer político, óbvio, mas para o Bolsonaro em especial. Por isso que eu acho que, quer dizer, o extremismo, vamos dizer, do austericídio do Guedes, de alguma maneira vai ter que ter uma flexibilizada. Eu, confesso, eu achava que aquela articulação daquele general Ramos lá, naquela ideia daquele plano Marshall, né, poderia ser um momento de ruptura, mas o Paulo Guedes trabalhou bem, quer dizer, ele matou na origem, né, qualquer tentação, entre aspas, com muitas aspas, desenvolvimentista ali, e falou, não é por aí, não. E ali foi uma disputa interessante, né? Foi dentro aquele momento em que o Guedes... palácio, né? Mas ele conseguiu convencer, de alguma maneira, o Bolsonaro que, né, o cacife dele é mais razoável. Eu confesso que eu achava que não ia ser, não. Entende? Porque... vamos ver até onde vai o pragmatismo dele, né? Porque ele é muito fanaticamente comprometido com a ideia com a agenda de desmonte, né? Que dá para fazer ao mesmo tempo também, né? Como você estava falando. Você pode gastar... Existe uma... Aliás, a renda básica, nesse sentido, é uma ferramenta, né? Então, inclusive, ela te ajuda a fazer o terrorismo. Você dá o voucher, né? Você não dá a escola, né? Exato, dá a renda básica, mas aí eu preciso economizar nos outros lugares.
você dá a desculpa de que está quebrado, né? Volta a falar em ajuste fiscal e diz que para pagar a renda básica você precisa desmontar o que sobrou do Estado brasileiro. E aí, com o dinheiro, o cara compra o plano de saúde, ele vai na escola privada, etc. É óbvio que no nível da miséria que a gente tem, quer dizer, essa não vai ser a prioridade de gasto da família de baixa Claro. renda, não vai sobrar para isso, né? Mas, do ponto de vista ideológico, é isso, quer dizer, você dá a renda e o cidadão decide onde ele quer melhor alocar, né? Entre aspas, Era a aquele proposta recurso, do né? Friedman, né? Exatamente. Legal, Paulo. Eu adorei o nosso papo aqui, cara. Eu acho que Agora a gente pode parar de recorde. pode fazer. Vou fechar aqui. Então, obrigado pela tua presença. Estou desligando aqui a gravação.